E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Lid e pra mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez na nossa segunda aula da continuação da história de José. Eu queria saber antes como é que vocês estão, se vocês estão bem. Eu sei que vocês estão estudando muito em casa, tendo que assistir videoaula, tendo que ficar online com os professores, fazendo atividade, mas esse momento é um momento muito especial, porque nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, se você não assistiu ainda a primeira aula sobre a história de José, corre lá pra assistir, porque hoje é a continuação, ok? Então, antes da gente continuar a nossa história falando sobre José, já corre e pega a sua Bíblia, deixa ela aí no cantinho, porque a gente vai ler muito sobre a palavra de Deus hoje, tá? No livro de Gênesis, capítulo 42 ao capítulo 46, como nós marcamos. Então, agora nós vamos fazer uma oração bem rápida para louvarmos ao Senhor, tá bem? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade em que o Senhor tem nos concedido a aprender mais da Tua Palavra e a crescer com o Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra e nós queremos, Jesus, ser como José, sonhar os sonhos do Senhor e acreditar, Jesus, que tudo se cumprirá em nossa vida, além das circunstâncias. Nós te agradecemos por esse momento e que o Senhor venha falar conosco através da história de José. Em nome de Jesus, amém. Então agora vamos louvar ao Senhor. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era o mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. Jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Amém! Então agora nós vamos iniciar a nossa história, tá bem? Você se lembra que na última aula nós falamos sobre a história de José desde a sua juventude até ele se tornar governador do Egito? Pois bem, o Egito se encontra em uma das regiões da África, onde era governado por faraós, onde possuía também as pirâmides e outros costumes. Mas, na época de José, ele teve muita sabedoria de Deus para administrar todo o trigo e todo o alimento que ele possuía na época de fome que passava na cidade, né?
Porém, outras regiões também tinham povos que passavam necessidade e muita fome. Então, todos se encaminhavam ao Egito, que era o único lugar onde tinha trigo e mantimento para se alimentar pela administração de José. Então, Jacó também, sabendo disso, mandou os seus 10 filhos, ou seja, os 10 irmãos mais velhos de José, ao encontro do Egito para comprar trigo. Porém, ele não deixou que Benjamim fosse porque ele tinha medo que algo lhe acontecesse, pois era o seu filho mais novo, né? E está escrito aqui no capítulo 42 e no versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não aconteça nenhum desastre. Era o próprio José que vendia todo o trigo para a população, pois ele era o governador. Então, quando seus irmãos chegaram, ele logo os reconheceu. Mas os seus irmãos não reconheceram a José, pois ele estava muito diferente. Quando isso aconteceu, José logo se lembrou dos sonhos que ele teve na casa de seu pai quando era menino, dos feixes de trigo e das estrelas, do sol e a lua. Naquele mesmo instante, José decidiu provar os seus irmãos, acusou todos eles de serem espiões, pegou um dos irmãos mais velhos, chamado Simeão, e prendeu ele, acorrentou ele e disse que só libertaria ele se o irmão mais novo viesse ao Egito para que ele provasse que tinha outro irmão mais novo, que era Benjamim, onde está escrito no versículo 20. E tragam seu irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e assim vocês não vão morrer. Então, os irmãos de José decidiram voltar para casa, pegar Benjamim e levar de volta ao Egito para poder libertar Simeão da prisão, como José havia planejado. Mas antes deles irem embora para casa, José ordenou para que os seus servos enchessem a bagagem de seus irmãos de alimentos e de mantimentos para que ele pudesse levar para toda a sua família. E devolveu todo o dinheiro que seus irmãos iriam gastar com o trigo que eles iriam comprar lá. Então, quando os irmãos de José chegaram em casa, contaram para seu pai, Jacó, tudo o que tinha acontecido, que o governador do Egito, Zafenate-Paneia, que era o nome egípcio de José, pediu para que levassem a Benjamim para mostrar que eles não eram espiões. E então, Jacó ficou muito angustiado e disse lá no versículo 33 do capítulo 42, vocês querem me deixar sem filhos? José já não existe, Simeão não está mais aqui. Agora vocês querem levar Benjamim? Jacó amava Benjamim muito, 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 e ele não queria perder mais um filho. Vocês se lembram de todo o alimento que José tinha colocado na bagagem de seus irmãos quando eles foram para casa? Exatamente. Então, esse alimento um dia chegou ao fim, e Jacó teve que deixar Benjamim ir com seus irmãos de volta para o Egito, para comprar mais trigo e também para libertar Simeão. Ele ficou muito temeroso, então pediu para que seus irmãos levassem muitos presentes a José a fim de agradar a ele. Mas lembrando que nem Jacó nem os seus irmãos sabiam que José estava vivo, eles só sabiam que o governador se chamava Zafenate-Paneia. Quando José viu seu irmão Benjamim chegando, ele pediu para que preparassem um grande jantar para receber os seus irmãos, até Simeão, que estava preso. Então, os seus irmãos estavam esperando por José, e quando José entrou na sala, seus irmãos entregaram todos os presentes que Jacó havia mandado para ele. Então, eles se assentaram, comeram juntos, e José ficou muito emocionado pela presença de Benjamim. Porém, José decidiu mais uma vez testar os seus irmãos. Quando eles iam para casa, José ordenou para que enchesse os sacos de seus irmãos com os mantimentos e os alimentos, e colocou uma taça de prata dentro do saco de Benjamim, o seu irmão mais novo. E aí, eles foram para casa, mas os administradores de José foram atrás deles e acusaram eles de terem roubado. Porém, eles quiseram se justificar, dizendo que eram inocentes e estavam muito nervosos, pois eles não sabiam o que havia acontecido. E então, quando os administradores de José foram vasculhar os sacos, acharam a taça de prata no saco de Benjamim, onde está escrito no capítulo 44, no verso 12, que diz: E buscou, começando no maior, e quando acabando no mais novo, achou o copo ou a taça de prata no saco de Benjamim. Então eles tiveram que voltar para a presença de José e, muito nervosos, insistiam que havia acontecido algum engano. Eles diziam que eram inocentes e suplicaram o perdão e a misericórdia de José naquele momento. A essa altura da história, José não aguentava mais se esconder de seus irmãos, então ele decidiu contar toda a verdade, quem ele era de verdade. Então, ele contou tudo. José, na verdade, já havia perdoado seus irmãos, porque ele entendia que tudo o que tinha acontecido fazia parte do plano de Deus para honrar a vida de José.
Então, José pediu para que os seus irmãos fossem buscar diretamente a Jacó e toda a sua família para virem morar no Egito. José mandou carruagens e presentes para toda a sua família. E aqui no versículo 5 diz: Porque Deus me enviou diante dessa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos a vida por um grande livramento. Assim não fostes vocês que me enviastes para essa terra, senão Deus, que me tem posto pelo pai Jacó e pelo Senhor de toda a sua casa, como regente da terra do Egito. Quando os irmãos de José chegaram em casa novamente, eles contaram tudo a Jacó, tudo o que tinha acontecido. Jacó não podia acreditar, o coração dele quase havia parado e ele suplicou grandemente: Ainda vive meu filho José, eu irei e verei ele logo antes que eu morra. Então Jacó foi com toda a sua família, partiram para o Egito. E ali na cidade de Berseba, eles prestaram uma oferta a Deus. E naquele mesmo lugar, Deus falou com Jacó dizendo: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, galera, essa parte da história de José nos faz aprender muitas coisas. Primeiro, nos mostra como vale a pena confiar e continuar sendo fiel a Deus, porque a palavra dele se cumpre, assim como os sonhos de José se cumpriu diante de seus irmãos. Ele também não guardou rancor nenhum de seus irmãos, pois ele sabia que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele perdoou os seus irmãos e ainda mais, ele serviu de provisão aos seus irmãos, alimentando toda a sua família com o mantimento que Deus havia provido por meio de José. Além do mais, José era um homem sábio, obediente e temente a Deus, e assim também nós devemos ser. Então é isso, galerinha, a nossa aula chegou ao fim. Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? No meio da semana vocês vão precisar estudar o capítulo 47 até o capítulo 50 do livro de Gênesis para continuar essa terminação da história de José, que será com a nossa professora e tia Marília, tá bom? Eu vou estar passando também um caça-palavras muito divertido para vocês lá no grupo e espero que vocês gostem e façam essa atividade, tá bem? Quando nós voltarmos presencialmente, teremos uma surpresa para todos vocês. Então, um beijo e tchau, tchau, galera!